Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje meditaremos o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33, que diz: Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. E Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Irmãos e irmãs, essas são palavras de vida e da nossa salvação. Irmãos, como é bonito esse trecho do Evangelho. Após a multiplicação dos pães, Jesus ele se retira em oração no monte para ficar a sós com o Pai, enquanto os discípulos pegam a barca e vão para o mar, para atravessar o mar da Galileia. E Jesus, quando desce do monte, ele vai caminhando sobre as águas para encontrar com os discípulos. E os discípulos, quando veem Jesus, eles ficam com medo, pensam que é um fantasma. O barco está agitado pelas ondas do mar e eles começam a gritar de medo, estão apavorados. E como é engraçado, porque muitas vezes na nossa vida é assim. O nosso barco, a nossa vida está agitada. E Jesus está próximo de nós, mas nós não o vemos, como os discípulos. Temos medo, vemos tudo um fantasma, tudo para nós é um fantasma, temos muito medo. E Jesus caminha e diz: sou eu, não tenhais medo, não tenham medo dessas situações, tenham coragem, ou seja, coloquem força no vosso coração. Hajam com força, com segurança, eu estou com vocês. E Pedro então disse: então se tu és tu, então manda que eu vá ao teu encontro. Vem, Pedro, vem, caminha também sobre as águas, caminha na fé, Pedro, venha. Você também pode caminhar na fé. E Pedro então vai. E Pedro começa a caminhar nessa fé sobre as águas, olhando para Jesus. E enquanto Pedro caminha olhando para Jesus, na fé, Pedro não afunda. Mas quando Pedro começa a ver o vento, a agitação ao seu redor, Pedro então começa a afundar, porque Pedro começa a titubear na fé, começa a se agitar, começa a perder o olhar de Jesus e afunda. Então Jesus diz: Pedro, homem fraco na fé. Que nós possamos, irmão, não perder o nosso olhar de Jesus para não afundarmos na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos Deus, que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz. Eu te convido, minha irmã e minha irmã, a ler o livro que eu, Padre Fernando Tadeu, escrevi, O Plano de Deus, que é um chamado a caminhar nessa fé, na cura do coração. O livro O Plano de Deus, editado pela editora Gente, está presente em todas as livrarias do Brasil, inclusive na livraria Saraiva, onde você pode encontrar e encomendar o seu. Que o Senhor te abençoe, um dia cheio de paz e iluminado por Deus. Tchau, tchau.